Olá e bem-vindos a mais uma imersão. Aqui quem fala é a sua apresentadora de sempre, super curiosa e pronta para investigar um assunto bem instigante hoje. E aqui é o seu especialista da casa, também muito animado para o nosso mergulho nas fontes de hoje. Maravilha! Então, imaginem a seguinte cena para quem nos acompanha. Sentar numa mesa, plenamente consciente e de repente sentir a mão começar a se mover completamente sozinha. Parece filme de terror ou algo do tipo, né? Parece mesmo. O cérebro está ali disparando os impulsos elétricos, os músculos estão contraindo, a caneta está riscando o papel, mas os pensamentos que estão saindo ali não são daquela pessoa. É quase uma ficção científica sobre, sei lá, controle remoto de seres humanos. Controle remoto biológico. É uma ótima forma de colocar. Sim. E hoje a nossa imersão vai dissecar justamente isso, o que a gente poderia chamar do maior hackeamento biológico de que se tem notícia. Nós vamos mergulhar na engenharia, na mecânica dura por trás da psicografia. E o que torna essa nossa análise tão necessária hoje é que a gente tem o costume de olhar para a comunicação mediúnica através de uma lente que é puramente mística, sabe? Apenas como um evento mágico. Sim, fica parecendo um passe de mágica. Exato. Mas o material que fundamenta a nossa discussão de hoje, que é um texto bem detalhado chamado Psicografia, o mecanismo da escrita mediúnica, ele nos força a abandonar essa visão sobrenatural, digamos assim. Ele joga uma luz bem técnica em cima disso, né? Muito técnica. A premissa central das fontes é tratar esse fenômeno como uma ciência aplicada. A gente está falando aqui de física de fluidos, de transdução de sinais e muita neurobiologia. Tudo operando junto para transformar uma intenção invisível num traço de tinta no papel. E para quem nos escuta e já estuda a doutrina espírita há algum tempo, a tríade básica da anatomia humana já é um conceito bem dominado. Tipo, não vamos chover no molhado aqui. Claro, aquela divisão básica. Isso. Temos o espírito, que é o ser inteligente, a mente. Temos o corpo, que é o hardware biológico, a máquina. E temos o perispírito, que é o laço, a ponte que liga os dois. A gente não precisa reexplicar tudo isso do zero. Não, acho que podemos ir direto para o ponto de tensão desse sistema. Exatamente. O que a gente quer entender de verdade hoje é como essa ponte opera sob carga máxima durante o ato de escrever. Porque, no nosso dia a dia, escrever é um sistema fechado. Um circuito interno. Isso. Eu tenho uma ideia, o meu próprio cérebro processa, manda para os nervos, a minha mão vai lá e escreve. Mas na psicografia, esse sistema é invadido de fora. A grande questão é, como é que um pensamento externo consegue cruzar a fronteira do invisível e induzir um choque elétrico biológico no sistema nervoso de uma pessoa? Olha, o segredo para decifrar essa travessia está em não tratar o espaço entre o espírito e o ponto físico como se fosse um vácuo. Não é um espaço vazio. Tá, não é um vácuo. Como assim? Pensa na física clássica. Ela precisava do conceito de éter para tentar explicar como a luz viajava. Certo? As fontes que a gente está analisando trazem o conceito de fluido cósmico, ou fluido espiritual. A gente precisa enxergar esse fluido como um substrato real. Uma matéria invisível, mas que está lá. Exato. Pensa no ar. O som só viaja do alto-falante do rádio até o nosso ouvido, porque o ar comprime e descomprime. Ele carrega a onda sonora. Sem ar, sem som. Sem som. E o pensamento, nessa ótica científica que o material espírita traz, ele é uma onda de força. É energia pura. Então ele precisa desse fluido cósmico para se propagar pelo espaço. Então o espírito comunicante, na verdade, não entra no corpo físico do médium, como a gente vê nos filmes. Ele emite uma onda de pensamento através desse fluido, tipo uma torre de rádio enviando um sinal Wi-Fi ou FM. É a melhor analogia. Ele irradia o sinal. Mas aí a gente esbarra num problema sério de hardware. Porque se eu tentar tocar, sei lá, uma rádio FM usando uma torradeira na minha cozinha, não vai acontecer nada. A torradeira não vai tocar música. Óbvio que não. Porque ela não tem a antena certa, não tem o receptor para ler aquela frequência específica. Então, como é que o tal do perispírito resolve esse problema enorme de incompatibilidade? Então,
O texto explica que o perispírito funciona exatamente como um transformador de voltagem. Sabe aqueles aparelhos que convertem 220 volts para 110? Ah, sim, um adaptador. Isso. Porque a onda de pensamento do espírito desencarnado viaja por esse fluido numa frequência que é altíssima. É sutil demais para a matéria pesada e densa do nosso corpo físico conseguir registrar. Passaria batido, o corpo nem notaria. Exato. Mas o perispírito do médium, como ele é feito de uma matéria intermediária, ele consegue captar essa frequência altíssima, ele recebe o sinal e faz um step down, uma redução drástica de frequência. Entendi. Ele traduz aquela intenção pura para uma vibração magnética que o corpo biológico finalmente consegue perceber. Perfeito. É uma tradução de energia. Eu entendo a teoria da recepção, faz todo sentido, mas a minha mente ainda dá uma travada na hora da execução prática. Porque, tá, legal, o perispírito reduziu a frequência, entregou sinal magnético. Mas o cérebro humano não é magnético nesse sentido espiritual. É um órgão biológico, né? Sim, meu cérebro é, com todo respeito à biologia, um pedaço de carne úmida. É cheio de neurônios que operam na base de sódio, potássio, eletricidade, química. Uma sopa química. Isso. Como é que esse sinal sutil cruza a barreira do tecido biológico sem que o cérebro simplesmente rejeite essa interferência externa? Tipo, como se fosse um vírus ou um erro no sistema. E é aí que a gente chega na fronteira mais fascinante do material. As pesquisas atribuídas ao espírito André Luiz, que o texto base cita bastante, mudam o jogo todo aqui. Ele não fala de um processo mágico, ele aponta o lugar exato na anatomia humana. Um ponto físico mesmo. Físico. O sinal magnético ele não atinge o cérebro do médium de uma forma difusa ou aleatória, como se banhasse a cabeça da pessoa. Ele é direcionado como um laser para um transdutor biológico específico. E esse órgão é a glândula pineal. Aí, a pineal, aquela glândulazinha minúscula bem no centro do cérebro. Na biologia da escola a gente estuda a pineal basicamente como a reguladora do sono, que produz melatonina e tal. É, o nosso relógio biológico. Mas a própria biologia tradicional e a medicina reconhecem que a pineal possui cristais de apatita, e esses cristais têm propriedades de captação eletromagnética. Caramba, a gente tem cristais no meio do cérebro? Temos, e nos relatórios dessas fontes espíritas, a pineal atua como a antena mestre do corpo. Quando o perispírito entrega aquele sinal magnético já com a frequência reduzida, a pineal recebe isso e faz o que chamamos de transdução fisiológica. Transdução seria tipo... É pegar um tipo de energia e converter em outro. Igualzinho ao microfone que a gente está usando agora, que converte a energia acústica da nossa voz num sinal elétrico para o computador. A pineal converte o magnetismo espiritual numa cascata neuroquímica. Nossa, me deixa eu processar isso um segundo. A intenção, o pensamento puro de um espírito bate nessa glândula pineal e a pineal literalmente dispara neurotransmissores dentro do cérebro físico? Exatamente esse o gatilho. É o primeiro dominó a cair na biologia do médium. E a partir desse disparo neuroquímico na pineal, o cérebro entende que recebeu um comando. Ele acorda para trabalhar. Nossa. E o que é mais impressionante nos relatos fisiológicos que a gente tem nas fontes é o roteamento, o caminho dessa informação lá dentro. Não é um choque aleatório, então? Não mesmo. A pineal não manda esse sinal para qualquer canto. Ela direciona os impulsos elétricos direto para as áreas de linguagem. Lá no córtex frontal, são áreas famosas na neurociência, tipo a área de Broca e a área de Wernicke, que são as responsáveis por dar sentido às palavras. Ah, as áreas que organizam aquele impulso bruto, aquela ideia num idioma real, que colocam sujeito, verbo, predicado para a coisa fazer sentido. Precisamente. E depois que a área de linguagem pega essa ideia e empacota em palavras físicas, em português ou qualquer outro idioma, o sinal é enviado para o córtex motor do cérebro. Que é quem comanda o movimento físico. Isso. O córtex motor gera o impulso de movimento que vai descer pela medula espinhal, vai viajar por todos os nervos do braço da pessoa e finalmente aciona os pequenos músculos da mão que seguram a caneta.
O cérebro do médium está ali processando dados, queimando muita glicose e disparando sinapses como se ele mesmo, o médium, estivesse inventando e compondo aquele texto. Nossa, mas isso levanta uma questão gigantesca sobre controle, né? Porque olha só, se as áreas de linguagem e o córtex motor do hospedeiro, do médium, estão sendo ativados, quem está realmente no volante desse carro? Uma excelente pergunta. Porque se os impulsos elétricos estão passando pelas trilhas neurais do próprio médium, não existe a chance enorme de a pessoa acabar alterando a mensagem sem querer? Eu lembro que o mapeamento que Allan Kardec fez categoriza a psicografia em níveis de controle justamente por isso, certo? Certíssimo. Ele divide em mecânica, semimecânica e intuitiva. Tá. Para quem está nos ouvindo tentar visualizar isso melhor, a psicografia mecânica, pelo que o texto descreve, me parece muito um carro autônomo operando ali no nível máximo. Nível 5 de autonomia. É. O médium senta no banco do passageiro e o sistema dirige sozinho. O relato clássico é que a mão se move totalmente independente da vontade da pessoa e às vezes o médium sequer faz ideia do que está sendo escrito ali no papel. Biologicamente falando, a partir dessa engenharia toda, como é que isso é possível sem que a pessoa esteja num estado de coma? É um fenômeno impressionante. O que acontece na psicografia puramente mecânica, segundo os detalhes das fontes, é um bypass, um contorno neurológico mesmo. Um atalho. Um atalho pesado. O sinal espiritual, depois que ele passa e é traduzido pela pineal, ele minimiza muito a interação com o lobo frontal do médium. Ele não vai lá acionar as áreas de consciência, de razão profunda ou de julgamento crítico. Ele passa reto pela consciência. Passa reto. O sinal é roteado de uma forma quase direta para os centros motores basais e cerebelares do cérebro. Então o espírito comunicante assume um controle quase que direto da inervação periférica ali do braço. Nossa, ignorando as barreiras da pessoa. Sim, e é por isso que, frequentemente, em psicografias mecânicas muito intensas, a caligrafia que sai no papel é idêntica à assinatura que o espírito tinha quando estava vivo. É uma letra completamente diferente da caligrafia normal do médium. Porque o cérebro não está interpretando o formato das letras. Exato. O cérebro do médium está sendo usado estritamente como uma central de retransmissão de energia elétrica motora. Ele está cedendo a força, mas não o software de interpretação do texto. Entendi. O cérebro provê a energia bruta, a eletricidade, mas não entra com o vocabulário, com a biblioteca de palavras. Já na psicografia semimecânica, a coisa muda um pouco, né? O médium sente o volante virar, ele tem consciência das palavras à medida que a mão vai formando cada letra. Sim, a consciência participa um pouco mais, embora a força motora, a propulsão da mão, ainda venha desse impulso externo. Mas, olha, o que realmente embaralha a minha cabeça nessa pesquisa toda é a tal da psicografia intuitiva. Porque na intuitiva, o material que a gente analisou deixa super claro que o espírito transmite apenas a ideia bruta. E o médium, a pessoa física, é quem fornece as palavras, o estilo de escrita e o movimento voluntário da mão. Sim. A psicografia intuitiva é de longe, mas de longe mesmo, o processo mais complexo de se auditar e de se entender. Porque a fusão entre essas duas mentes é quase total. É um trabalho em equipe. Muito íntimo. Se a mecânica é o carro autônomo, a intuitiva não tem nada a ver com direção. Uma analogia que eu gosto de usar para a psicografia intuitiva hoje em dia seria a de você dar um comando, um prompt de texto, para um modelo de inteligência artificial que está instalado localmente no computador. Ah, espera. Como se o espírito fosse o humano, o programador digitando prompt, e o cérebro do médium fosse o chat GPT gerando a resposta. Exatamente isso. Uma versão biológica e localizada disso.